Lembrando, então, a gente está na área emocional hoje, emocional e caráter. A gente vai dar a entrada a fundo sobre esses dois temas. Pega papel e caneta que vai precisar. Vai ter um momento aqui em que cada área a gente vai focar o que é importante para nós mesmos, tá? Então, muita gente confunde controle emocional com bloquear as emoções. São coisas completamente diferentes e quase opostas, para ser bem sincera. Os olhos essenciais é onde mais afeta a nossa área de emoções, ok? Então, eu vou fazer um pequeno quadro aqui para a gente entender a complexidade das nossas emoções de uma forma um pouco simples, tá? Eu não vou usar termos complexos, eu não vou ficar aqui falando de nada de ciência complexa. É bem simples para a gente entender. Até o meu desenho lindo, maravilhoso do meu cérebro. Deixa eu ver se saiu aqui. Vocês estão vendo a minha imagem? Olha só, parece uma noz. Mas esse é o cérebro humano, tá? Esse é o seu cérebro, o meu é um pouquinho melhor que esse, hein? Aqui, eu vou dividir ele em 3 partes. Ok? Então, vamos lá. 80% da nossa capacidade de energia está focada no nosso cérebro mais antigo, que é o reptiliano. O réptil, né? Reptiliano, que é o réptil. Okay? Eu sempre lembro dessa área réptil, porque ele é primitivo. Obrigada, Paris. Que não é Então, das ordens. isso, essa áreazinha aqui, que é o mais primitivo, foi o primeiro desenvolvimento, tá, do nosso cérebro, foi esse, que era atacar ou fugir. Okay? A gente está completamente focado nisso. 80% da nossa capacidade de energia vai para isso aqui, que é escovar dentes todos os dias, porque é uma coisa que está dentro dos nossos hábitos, que é acordar pela manhã, fazer coisas que são automáticas. Tudo que é automático, está aqui nessa área do nosso cérebro humano. É naquele momento, e a gente vai falar de caráter, que ele está muito ligado com essa área aqui também, tudo aquilo que é nosso hábito. Então, tá no trânsito, alguém nos fechou, nosso primeiro ímpeto é ficar nervoso, é ficar raivoso, é o reptiliano que está trabalhando, ok? A segunda área do cérebro é quando a gente está trabalhando com o límbico. Então, quem aqui da aula de óleos essenciais sabem muito bem que essa é a área responsável por nossas emoções, pelas nossas memórias, ok? Então, essa área aqui a gente sempre pensa, né? Não, eu sou racional. Isso é você enganando você mesmo, porque a maioria das nossas decisões, elas são direcionadas pelo límbico, pela emoção. Tudo que tem emoção, por isso que a publicidade usa muito a emoção, é quando a gente começa a tomar a decisão para alguma coisa que nos traz prazer, porque o cérebro procura o quê? Prazer, ok? E a última área, que é a última área desenvolvida, né, pela evolução humana, é o neocórtex. Essa foi a última área. Para chegar aqui, você precisa de muita, muita energia. É quase... o cérebro nunca quer que você use o neocórtex, porque gasta muita energia, você tem que raciocinar, você tem que parar, pensar, analisar as possibilidades. Então, o que ele quer que você faça é gaste o menos energia possível e trabalhe na área do reptiliano. Ele quer que você fique aqui, ok? Então, tem algumas táticas e técnicas muito interessantes para você transformar qualquer tipo de trabalho, por mais cansativo que ele seja, em algo automático. Tudo que você puder fazer em processos, mais rápido você consegue desenvolver uma tarefa. Eu posso fazer uma aula inteira só a respeito de processos, né? Você fazer uma tarefa complexa e transformar ela numa tarefa super simples, enganando o seu cérebro. É muito interessante, mas por que eu estou mostrando essas 3 áreas aqui? Ok? É para que vocês possam entender que o processamento de emoções, ele é o equilíbrio de todo o restante da nossa vida. A gente fala de 12 áreas, né? A gente vai falar sobre essas 12 áreas. E o nosso gerenciamento de emoções, ele vai nos ajudar a cumprir todas as tarefas que a gente precisa nessas 12 áreas, ou ele pode simplesmente destruir, porque os vícios estão na categoria de emoções, ok? Basicamente, só
apagar isso aqui. Os vícios estão nessa área. É nessa área onde a gente mais quer buscar prazer momentâneo, onde a gente se ilude a querer, né, o tempo todo. Então, quanto mais vício a gente tem, mais endorfina dá para o nosso cérebro, mais a gente fica alegre, e aí a gente fica naquele espiral viciante. E vícios pode ser qualquer coisa. Pode ser, eu sou viciada em falar mal dos outros, sou viciada em reclamar. Tem gente que é viciada em reclamar. E eu posso dizer isso com toda segurança, porque eu já estive nesse lugar, e é muito difícil para mim passar um dia sem reclamar. É uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, e que eu estou conscientemente trabalhando nessa crença. Ok? Porque é muito fácil para mim analisar. Eu sou analista. Eu analiso e vejo onde está o problema. Então, é ali que eu ataco. Ok? Diga lá, Paris. Você quer dizer que a partir de hoje você não reclama mais? Olha, Paris, não é questão de a partir de hoje. Eu estou sempre focada em olhar, e eu permito um minuto de... Ok, isso já me estressou. Eu estava achando que a partir de hoje você não ia mais reclamar. Porque eu sou uma pessoa de caráter verdadeiro, né, Paris? Então eu tenho que falar a verdade. Pessoal, desculpa ter interrompido aqui, que era uma notícia tão boa. Eu sou uma pessoa verdadeira, então eu entendo que existem determinadas coisas que, com o tempo, eu vou conseguir chegar nesse ponto. Mas é de extrema importância que a gente seja analítico, mas, ao mesmo tempo, seja honesto com a gente mesmo. Isso, né? que eu ia falar. O que está nos impedindo? Não é só ser honesto com a gente mesmo, mas ser humilde o suficiente para querer mudar quando encontra uma coisa errada. Eu conheço muita gente que fala assim, eu sei que eu sou arrogante. E o que você vai fazer sobre isso? Eu pergunto para a pessoa, entendeu? Eu sou assim, quem gosta de mim me aceita assim. Às vezes ele acha que ele está sendo aceito, na verdade a pessoa está sendo tolerada e não aceita. Mas ninguém quer ficar perto de uma pessoa que sabe que tem um problema forte e não quer melhorar. Faz sentido o que eu estou te falando, não? Claro. Uma coisa é você, geralmente, rancor, raiva e todos esses tipos de emoções, elas são ativadas por traumas, tá? E eles estão presos no sistema límbico. Por isso que é muito legal os óleos essenciais serem usados para você mudar a sinapse elétrica mesmo, né? Vou voltar aqui ao nosso quadrozinho do nosso cérebro maravilhoso. É o seguinte, vamos supor que você esteja aqui com o seu cérebro, nossa, que maravilhoso essa minha nozes. Então, vamos supor que quando vem um input de raiva, certo? Ele tem uma conexão neural aqui. Para você trocar a conexão neural, você precisa ter memórias positivas. E uma das coisas mais interessantes que você pode fazer com os óleos essenciais é que, como você não tem que pensar, como você não tem que ter esforço nenhum, principalmente se os óleos já estiverem na sua rotina, por isso é importante a gente falar de rotina, por quê? Porque quando você joga na rotina, ele entra no reptiliano, ele entra no réptil. Então, você não tem que pensar mais para usar os óleos essenciais. Então, entrou um input muito forte negativo, se você tem uma ferramenta importante, que é o óleo essencial, que ele está dentro da área de sentimentos e emoções, e você joga ali, por exemplo, um óleo essencial de cítrico, né, que ele está ligado a emoções positivas, principalmente se você tiver uma memória positiva, e mais forte ainda, se ela estiver ligada à gratidão, que é o sentimento mais forte, que quando você está ligado nesse receptorzinho aqui quando você liga outra emoção, né, ou seja, você passa pelo sistema límbico e liga outra emoção, ele automaticamente tem que desligar isso aqui. Ele não consegue funcionar os dois ao mesmo tempo. Ele desliga um receptor neural para ligar outro, porque é impossível que os dois estejam ligados ao mesmo tempo. Então, sabendo disso, sabendo dessa simples prática, você pode sim se permitir sentir alguma coisa que não é agradável, porque, mais uma vez, equilíbrio emocional não se trata de reprimir emoções, é reconhecer que ela está ali. Por isso que eu falo, se é uma característica muito, muito forte minha, imediatamente reclamar, eu posso escolher não falar da minha reclamação. Eu posso
pensar naquilo que está me incomodando, reconhecer que ela está ali e falar, ok, agora deixa eu ligar o meu outro ponto e tentar ver coisas boas que eu posso fazer para isso. Ou, se não for bom, se simplesmente for para falar mal, isso não me interessa, isso não é produtivo, e isso não vai me levar aonde eu quero. Então, esse momento que você tem ali, que é muito mágico, que é reconhecer, é muito importante. É melhor do que, não, eu não pensei nisso, isso não existiu, e você não fala sobre isso, você não lida com isso. Muito acontece com o sentimento de inveja. O sentimento de inveja, todas as pessoas humanas, é humano, você já sentiu inveja, ou sente inveja, ou existe inveja na sua vida. É inerente do ser humano. Falar que você não é uma pessoa invejosa é mentira para você mesmo, porque é algo nosso. O que a gente pode fazer é transformar esse sentimento que está ali, que está presente, em algo que vai nos capacitar para nos trazer a positividade de inspiração, porque inveja pode se transformar em inspiração. E essa é a diferença de você ignorar que o sentimento existe para você reconhecer que ele está ali e como você pode transformá-lo. Por isso que eu amo os óleos essenciais, porque eles são capazes de fazer coisas incríveis sobre esses 3 cérebros que a gente tem. O reptiliano, o límbico, que é o emocional, e o neocortex, que é o que faz a análise. Então, vamos lá para ver a respeito do nosso livro da vida, ok? Minha vida emocional. E pode ser que essa aula tome um pouquinho mais do tempo, como essas aulas elas são um pouco mais densas durante essas 6 semanas, eu vou pedir a paciência de vocês caso tome um pouquinho mais de tempo. Abraham Lincoln já defendeu, as pessoas são felizes quando acreditam ser felizes. E o estado emocional ele está muito linkado à nossa crença. E na categoria de crença, quais são as crenças que você mantém nessa categoria? O que está enraizado, que está moldando a sua vida? O que está te impedindo? Né? E uma coisa muito interessante a respeito de você avaliar a parte das emoções é pensar quais são as emoções que você tem com frequência. Isso pode te dar um norte a respeito da onde você está nessa categoria, ok? Então, essa aqui são alguns exemplos da comunidade do John e Michelle Butcher, que são os criadores do livro da vida, e você pode modificar, escolher, isso aqui é para que você realmente possa se inspirar e ver o que de fato você acredita sobre essa área. Então, olha só o que a gente pode ver aqui. Alcançar a excelência em qualquer dimensão da vida requer alta inteligência emocional. A inteligência emocional é composta por 2 componentes, o insight emocional mais o controle emocional. O insight significa estar consciente, é aquilo que a gente estava falando. Opa, aceitei e aprendi com as minhas emoções. E o controle emocional significa a capacidade de criar as emoções que você deseja ter na sua vida. Então, creio que minhas emoções se comunicam comigo. Então, de fato, é uma ótima bússola para você saber o que tem guiado a sua vida, o que você tem sentido com mais frequência. Minhas emoções são ferramentas de percepção e consciência, uma janela para minha alma. Minhas emoções são meu sistema de orientação alinhados a quem eu sou. Felicidade é algo que eu decido com antecedência. Interessante essa frase. Minhas emoções são minhas para fazer o que eu escolher. Quando consigo acessar minhas emoções, sou muito capaz, sou muito mais eficaz em fazer escolhas e assumir compromissos. Sem dúvida. Acredito que minha vida emocional é minha orientação intuitiva de Deus. Ninguém pode criar minha felicidade além de mim, e eu sou meu próprio chefe emocional. Nunca tinha ouvido falar disso, né? Chefe emocional, adorei isso. Inclusive, eu roubei essa frase aí para colocar no meu livro da vida. Conheço todas as receitas, até os molhos secretos das minhas emoções. Dominar e manter a integridade emocional é a chave para dominar a minha vida. Mesmo que você tenha crenças negativas sobre essa área, é importante que você reconheça, coloque lá e o que você gostaria de ser. Porque nós temos na parte, além da crença, nós temos a parte da visão. A visão é aquilo como você se imagina, aquilo que você quer se ver fazendo, ok? A respeito dessa área emocional, ok? Então, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para a gente escrever quais são as suas crenças. Eu escrevi já os meus. Gostaria muito que vocês escrevessem quais são as suas crenças nessa área em específico.
O que a gente está fazendo aqui hoje é completamente ligado ao emocional e o neocórtex. Você realmente está começando a colocar em foco a área da sua vida para que você possa pensar sobre o que você quer, como você se imagina. Então, as suas crenças sobre essa área, tá bom? Aquilo que a gente visualiza e é um pouco diferente da crença, porque a crença é o que eu acredito hoje, apenas através do equilíbrio das emoções que é possível encontrar a força da sua alma. Gary Zukav falou a respeito disso. Então, na visão, o estado ideal que você gostaria de alcançar nessa importante categoria. E olha só, alguns exemplos da comunidade. Eu me vejo com uma inteligência emocional muito alta. Você se vê dessa forma também? Você consegue enxergar isso? Você consegue atrair isso para você? Vou me tornar um mestre em administrar os meus estados emocionais. Vou definir e criar experiências emocionais que quero sentir continuamente. Vou deixar todas essas emoções positivas se somarem a uma atitude extraordinária. Então, veja bem que aqui na visão, você ainda não está dizendo o que você vai fazer para ter isso. É simplesmente um desejo do que eu quero e o que eu vejo, não somente um desejo, mas o que eu vejo para mim. Vou cultivar conscientemente meu maior valor emocional, felicidade. Minhas emoções fortalecem meus relacionamentos e minhas ações. Eu irradio gratidão, bondade, compaixão e equilíbrio. Então, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de expressar gratidão aos outros, talvez isso possa ser uma tarefa muito interessante. Alegria e gratidão são meus estados consistentes e naturais. Aqui é muito importante, vou me perdoar, ser positivo e confiar em mim mesmo. Perdão faz muito, muito parte do equilíbrio emocional, principalmente quando começa a perdoar a si mesmo. Então, quem tem dificuldade de perdão é porque tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Quem julga com muita facilidade os outros é porque julga a si mesmo. Nós somos o espelho de tudo que a gente faz para o outro. Então, quando com mais claro e rápido a gente aprender isso, mais a nossa inteligência emocional vai fortificar. Às vezes as pessoas têm elas ficam um pouco, não diria incomodadas, mas às vezes elas ficam, nossa, Letícia, você consegue falar com tanta clareza e tanta, às vezes até crueldade sobre os seus próprios limitações, suas próprias formas de ver as coisas e tudo. E é exatamente por isso, por essa minha clareza, de reconhecer que muitas das vezes meu primeiro impulso reptiliano é criticar, eu consigo falar disso, eu não tenho vergonha de dizer e ser vulnerável nessa área, porque isso é o que me faz ter a inteligência emocional. E quanto mais eu reconheço que eu tenho ignorâncias em muitas áreas, e principalmente também nas áreas emocionais, me faz lapidar, me faz ser mais rápida em sair daquela ação, naquele momento. Então, hoje, eu consigo sair de dificuldades que muita gente fica semanas, meses, até anos, e eu consigo sair em 5 minutos, exatamente pela minha clareza de quem eu sou a respeito das minhas emoções. E quanto mais rápido eu percebo que o que eu faço para os outros, a forma como eu me expresso, né, aquilo que eu avalio no outro, muitas das vezes é o que eu deveria estar avaliando dentro de mim mesmo. Né? Eu não gosto daquela pessoa. Tem uma frase
que foi não sei se foi Benjamin Franklin que disse isso, e ele fala, eu não gosto daquele homem, eu devo conhecê-lo melhor. Né, o fator, né, de alguma dificuldade em determinada pessoa significa muito a respeito de você mesmo, ou porque você morre de medo de se tornar aquilo, porque é uma limitação também que a gente tem, né? Você critica o outro, ou porque você tem aquilo dentro de você, ou porque você não quer ser aquilo, porque você sabe que você tem aquilo. Então é uma característica que você vê muito claramente, então você quer meio que se afastar disso. Né? Foi Abraham Lincoln, tá? Oi? Foi o Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, obrigado. A gente estava discutindo isso no Grupo Águias, eu não vou aqui me estender a respeito disso, mas fica muito claro, se você ouve o que eu estou dizendo agora, fica muito claro a minha dificuldade com determinadas formas de comunicação, né? Exatamente porque o meu maior medo, e eu preciso enfrentar esse meu maior medo, é ser reconhecida como uma pessoa burra ou limitada. É um dos meus maiores medos. Então eu preciso enfrentar isso, porque eu passei a minha infância inteira sendo, né, sofrendo bullying por conta de ser assim, limitada com relação à inteligência dos meus irmãos. Então, quanto mais eu vejo pessoas que são limitadas na vida por diversas razões, ou até simples, pessoas que não têm, assim, não aparentam ser tão inteligentes, eu critico. Eu falo, não quero ouvir. Por quê? Porque exatamente essa é o meu calcanhar de Aquiles. Então, eu quero o tempo todo mostrar que eu sou muito inteligente, porque, na verdade, o que eu tenho dentro de mim é esse buraco de, ai, caramba, eu acho que eu não sou tão inteligente assim. E é uma crença que eu estou tentando trabalhar e realmente mudar dentro da minha cabeça para que eu possa cada vez mais me livrar dessas limitações. Entende como isso pode facilitar para a gente reconhecer aquilo que a gente julga e critica no outro é o nosso maior sinal do que a gente deve ajustar dentro da gente. E isso é muito legal, tá? Então, entra a questão do perdão a si mesmo, tá bom? Então, vamos lá. A visão que nós queremos ter para nós nessa área, ok? Então, eu vou correr um pouquinho mais com essa parte, vou deixar aqui talvez um minutinho, porque enquanto eu estava falando, algumas pessoas estão anotando, escrevendo, isso é muito legal, façam isso, até para a gente aproveitar o tempo também. Vamos lá. As nossas emoções são as únicas coisas que a gente pode controlar. Tudo está ao nosso redor despencando. O único controle, para quem é os apaixonados por controle de plantão, tem muita gente que tem essa dificuldade, que quer ter controle de tudo, e esquece que a gente não tem controle de nada. A única coisa que a gente controla, é o que está dentro da gente, que são as nossas emoções. Olha só que bacana esse aqui. Sou mestre dos meus estados emocionais e criarei conscientemente emoções de vibração de alta frequência. Quando tudo está despencando ou não despencando, tudo na vida se baseia unicamente, o único controle é no estado emocional que você pode ter. O resto, nós não controlamos absolutamente nada. É apenas uma ilusão, tá? Que a nossa mente faz para nós mesmos. Tá? Achar que a gente está no controle do trabalho, da situação, da família, uma grande bobagem.
tá? Quanto mais a gente se livrar disso, melhor. Nosso propósito, então. O propósito é o objetivo, né? As razões por trás. O que te dá energia? O que te capacita a agir nessa área? O que te motiva a alcançar a visão, né? Então, a gente escreveu sobre a visão. O que te motiva a alcançar aquela visão lá que você definiu para você mesmo? Então, por que você deseja tirar o máximo de proveito nessa área da sua vida? E aqui, na comunidade, o pessoal escreveu: acredito que uma alta inteligência emocional é obrigatória para que eu alcance meus objetivos. Eu concordo 100% com isso aqui. Quero ser um exemplo inspirador para outros. E aqui você pode colocar: quero ser um exemplo inspirador para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, meu marido. Usarei meus estados emocionais para atingir todo o meu potencial, para me aceitar totalmente e aprender comigo mesmo. Ser feliz e me divertir. Como a gente falou, né? A felicidade não é a ausência de dor. Felicidade é saber por que você está sentindo aquela dor, por que você está passando por aquela dificuldade. É o propósito que a dor está ali. Puxa, está sendo difícil para mim desenvolver esse novo negócio, está sendo difícil para mim aprender essas novas coisas, é tudo muito novo, ainda me sinto inseguro. Isso é uma dor. Por que você está passando por aquela dor? Qual é o propósito que se envolve naquilo? Então, saber por quê faz muita diferença nessa área. Então, meu propósito ao controlar minhas emoções é vibrar em uma frequência mais alta e dar um exemplo para os meus filhos. Como eu falei anteriormente, muita gente vai querer ter esse controle exatamente porque ele não quer perpetuar esse reptiliano, né? Esse cérebro reptiliano que só bate, porque é o mais rápido e não tem que pensar, não tem que gastar energia. É assim que você quer que a família cresça, que as pessoas ao seu redor cresçam com esse estado latente, né, de bateu de volta, bateu, correu, esse tipo de coisa. Eu não quero ser reativo, né? Reativo é aquela pessoa que tudo que fazem a ela, a pessoa está jogando de volta. Eu quero ter mais tempo entre a ação e reação, né? Quando você alonga o tempo de ação e reação, o que é? É o momento de, opa, vou pensar, analisar aqui minhas emoções, estou sentindo, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. É esse processo. Quando você expande isso, ação e reação, você consegue ter como eu posso dizer, uma escolha muito mais saudável, né? Eu quero possuir as minhas emoções, eu não quero que as minhas emoções me possuam. Isso é bem forte. Serei um amigo melhor para compreender os sentimentos das pessoas que amo. Posso tornar suas vidas mais alegres, abençoadas e cheias de amor. Emocional é tão importante quanto a cognitiva, e eu acho que às vezes até mais. Tem uma história que eu gosto muito a respeito todo mundo conhece, né, os 3 porquinhos. Então, tem aquele porquinho, né, que construiu, e eu adoro fazer desenhos ruins. Tem um porquinho que construiu lá a casinha de palha. A gente pode dizer, eu não me lembro exatamente da história, se era a casinha de palha eu acho que era corpo saudável, isso. A casinha de palha era o corpo legal, então o porquinho foi lá e construiu a casinha e ficou muito legal e tal, mas veio o lobo mau e destruiu, porque o corpo estava forte, mas ele não tinha uma saúde financeira forte, e ele também não tinha um equilíbrio emocional, então, caiu a casinha dele, porque só o corpo estava forte. Aí veio o outro porquinho que construiu a casinha de saúde financeira, né? Então, o dinheiro aqui. Então, o porquinho se concentrou nessa casinha aqui, e ele pode ter tido um corpo muito bom, um dinheiro muito bom, mas na saúde emocional, o que aconteceu? Quando bateu alguma doença na família, quando aconteceu alguma coisa muito grave, o porquinho não tinha. Ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, ele poderia ter toda a saúde do mundo, mas ele perde tudo, porque ele não consegue equilibrar emocionalmente essas duas riquezas que ele tem, né? Então, o que se sai melhor é aquele porquinho que constrói a casinha toda de tijolos, e ela tem a saúde emocional, né? A saúde do corpo, né, física, e a saúde financeira, né, emocional.
Tô boa aqui na escrita hoje. Então, esse porquinho que construiu a casa, que tinha toda essa estrutura, fez com que ele tivesse, nos momentos mais difíceis, a saúde boa, o dinheiro para investir, ajudar as pessoas, e também um equilíbrio emocional para ter as melhores escolhas, saber ponderar, saber aonde aplicar cada uma das informações e também dos recursos que ele tinha. Né? Então, eu gosto muito de dizer que é aquela pessoa que ganha na loteria, né? A galera pode ganhar na loteria, mas se ela não tem equilíbrio emocional, se ela não tem saúde financeira né, inteligência, não adianta, ela vai perder tudo. Então, qual é o propósito que você quer ter para você mesmo a respeito da sua saúde emocional? Por que você quer ter saúde emocional? E aqui é muito importante porque a gente está falando de 12 áreas da vida, né? Vamos lembrar o quão, né, 12 áreas. Se você acha que o emocional, ou seja, se a sua crença permite que você veja que o seu emocional, ele é basicamente o pilar para todo o restante, é quando você realmente vai começar, a visão que eu tenho precisa se tornar realidade, e eu preciso trabalhar muito nisso, né? E cada um vai saber o quanto precisa trabalhar, ou menos ou mais, mas todo mundo deveria trabalhar nessa área, porque ela é o equilíbrio para todo o restante. E aqui é onde eu posso clicar em qualquer área aqui, o emocional vai ser a base principal. Então, vou dar aí um minutinho, a gente vai ver sobre por que você faz o que você faz na área do emocional, qual é o seu propósito. Aqui, no final, a gente vai ver a estratégia, né? O que nós precisamos ter como estratégia para que a gente possa alcançar toda essa nossa visão, mudar a nossa crença, alcançar a nossa visão, ok? E conectar com o nosso propósito. Então, para a gente ver essa estratégia de fato, quais são os hábitos, quais são as atitudes, quais são os passos que eu preciso. Então, a estratégia-chave aqui é prestar atenção ao que me faz feliz versus o que me traz infelicidade diariamente. Isso pode te dar uma bússola para onde as suas emoções estão viradas e o que você precisa reajustar. Como eu dei meu exemplo, o meu principal compasso, fora de compasso, é reclamar imediatamente. Né? Tanto que eu sou uma pessoa que eu consigo identificar. Eu tenho uma amiga minha que eu sempre falo, nossa, como você reclama? Né? Eu zoo com ela várias vezes. E é interessante porque eu demorei muito tempo para reconhecer que aquilo que eu criticava nela era o que eu tinha de mais latente. Olha que coisa doida, como às vezes a gente é tão cego para ver algumas coisas, né? Então, definir minha receita para os momentos e situações que me fazem feliz. Planejar e acrescentar mais desses tipos de situações à minha vida. Então, eu reconheço o que me faz feliz e o que não me faz feliz. Então, opa, peraí, quais são as receitas aqui? O que é importante para mim? E definir a receita que causa dor e frustração recorrente, que está sempre pegando no meu pé, me causando dor. Descobrir como a dor aparece na minha vida
e eliminar essas situações, aplicando soluções. Então, aqui na comunidade, tá? Vou me livrar de estados emocionais negativos e substituí-los por afirmações positivas, né? Então, aprenderei a meditar e reservarei um tempo para agradecer, para que possa criar mais compaixão e empatia em minha vida. Então, o meditar está ali exatamente em você, parar, analisar, e isso é extremamente positivo para todas as áreas, principalmente a área emocional. Usarei memórias passadas positivas para programar estados emocionais desejáveis e substituir padrões de comportamentos negativos. Veja que os óleos essenciais, é muito legal vocês terem estratégias com os óleos essenciais, claro que esse é um programa que não foi baseado num programa da Duterra de óleos essenciais, mas aqui as estratégias estão totalmente ligadas a óleos essenciais, óleos que você pode usar já na sua rotina. É a minha estratégia, e para quando algo aparecer, eu tenho um óleo que eu só uso nessa situação. Eu aconselho cada um de vocês ter um óleo, que é aquele óleo que quando sente aquela determinada emoção, você usa. É um óleo que você guarda para esse momento, né? Claro que eu sempre defendo que a gente deve ter óleos moduladores, tá? Durante todo o dia, durante toda a semana. Mas eu sempre guardo um óleo essencial que é para usar quando, mesmo todo esse processo que eu fiz de modulação, e mesmo assim eu me peguei de surpresa, eu tenho ali, sem pensar, um óleo essencial para essa situação. Então, é uma estratégia que eu tenho que funciona super bem. Eu já sei com antecedência, sabe? Felicidade é quando você programa com antecedência. Controle emocional é programado. Por quê? Porque você precisa dizer para o seu cérebro reptiliano que você não tem que pensar muito quando chega nessa situação. Olha, eu já sei o que eu vou fazer, tá, cérebro? Quando isso acontecer, você nem precisa pensar. Eu vou fazer imediatamente porque eu já pensei, já raciocinei num estado que eu estou mais tranquilo e eu já sei o que eu vou fazer quando isso acontecer. Então, você está ajudando o seu cérebro reptiliano a não gastar energia quando essas situações acontecerem. Porque vai ser muito mais difícil, praticamente impossível, você conseguir raciocinar em momentos que você é pego na emoção, tá? Vou me concentrar em agir com pelo menos 3 emoções positivas a cada dia. Muito interessante também ter isso no seu estado. E veja bem, isso aqui são exemplos, você não precisa ter uma lista muito grande, você pode ter listas mais sucintas e mais específicas para aquilo que funciona para você. Olha a gratidão, né? Vou fazer um diário para liberar energia negativa aprisionada. Energia negativa aprisionada. Muitas vezes está envolvido o não conseguir perdoar com facilidade. Direi eu te amo, me desculpe e obrigado sempre que precisar. É uma boa estratégia ter isso em mente. Dar uma pequena volta ao redor da casa todos os dias, de preferência perto do jardim e da natureza. Então, se você tem isso como forma de hábito, como parte da sua estratégia, você já sabe por quê, o propósito que você está fazendo aquilo, vai ficar mais fácil de agir e facilita para que as emoções não tomem conta de você. Tomar chá da tarde e relaxar, respirar profundamente e visualizar minhas emoções. Isso a gente aprende muito que o ato de visualizar emoções, ele é extremamente produtivo para que você possa, com maestria, mudar as suas emoções. Quando você visualiza você mesmo em determinados estados, né? Eu descobri depois de fazer vários testes de comportamento que eu tinha dentro da minha persona avareza. E eu achava aquilo um absurdo. Como assim? Eu sou uma pessoa extremamente generosa. Até eu avaliar, pisou no meu calo a respeito de dinheiro, eu conto centavos, né? Que é onde está a avareza. E eu falo, nossa, eu lutei muito contra essa característica negativa porque eu não queria reconhecer ela em mim, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa generosa. Sim, sou uma pessoa generosa, mas a generosidade, ela tem várias etapas, ela tem várias camadas, né? Então, eu reconheço que isso pode ser uma coisa limitante para mim. Então, deixa eu começar a trabalhar nessa minha avareza, por exemplo. Então, é esse nível que eu gostaria muito que vocês fossem assim, bem assim, analíticos com você mesmo. Veja, o que eu mais critico nos outros? É agora que você começa a escrever e analisar dentro de você mesmo, tá bom? Vamos lá. Divertidamente, Eliana é um dos meus filmes favoritos da Disney, porque ele foi, assim, muito genial. Vamos analisar aqui os hábitos que a gente quer colocar
para o nosso propósito realmente acontecer, né? O propósito que a gente tem ter em ação. Então, quais são os hábitos que a gente quer na área de emoção? No caráter, talentos são nutridos em solidão, caráter são construídos nas tempestades do mundo. Então, o caráter é que tipo de pessoa alcança as coisas que eu tenho em visão, na minha visão. Eu acho que uma das coisas mais importantes sobre o caráter, até coloquei aqui, são aquilo que nós determinamos, as escolhas que determinamos e que determinam o nosso comportamento. O caráter está ligado ao hábito diário. O caráter está ligado àquilo que nós fazemos se ninguém está olhando. O caráter aparece quando coisas muito fortes acontecem e a gente faz sem pensar. É o reptiliano mandando na parada. É o seu caráter em ação. É quando ninguém está olhando e você faz. Isso é o cerne de nós mesmos, ok? Então, a palavra grega, né, de caráter é de impressão, marca, identidade, gravar, valores, ordem moral. Você faz as coisas que você sabe que precisa. Então, a disciplina é o seu caráter em movimento. E se você quiser anotar isso, é muito importante. A disciplina, aquilo que você faz como hábito todos os dias, é o seu caráter vindo à tona, o seu caráter em movimento, é o seu caráter de verdade. Então, você começa as coisas e termina, você fala que vai, mas dá uma desculpa. Talvez a gente seja muito difícil reconhecer que mentiroso ou uma pessoa que não é comprometido faz parte do nosso caráter. Será? Se você há sempre uma desculpa, se sempre está enrolado, se sempre chega atrasado. E caráter, gente, é uma coisa tão forte, é uma palavra tão forte. Qual é a sua crença a respeito do seu caráter? Ou a respeito de caráter, né? Preciso de um caráter, é o que a comunidade fala, preciso de um caráter para ter uma ótima vida. De um grande caráter, né? Disciplina é a maior característica de um bom caráter. Um bom caráter não é algo que nasci, é algo que devo desenvolver ao longo do tempo. Porque isso é uma característica muito interessante. A gente nunca para pensar quem nós somos, qual é o nosso caráter. Ele é moldado à medida que a vida acontece, a família acontece. Então, no final, você começa a perceber que você óbvio, todos nós somos, né? Resumo do entorno, da nossa família, né, da cultura, mas analisar de fato quem você é, destoado disso tudo, né, pode parecer um pouco até assustador. Caráter é fazer o que você falou que ia fazer, né, a virtude de autocontrole. Então, é a nossa escolha consciente, né? Posso escolher conscientemente os traços de caráter que desejo inserir em minha vida. O verdadeiro caráter surge quando as coisas ficam difíceis. Eu sou o mestre da minha vida. Eu sou a única pessoa neste mundo que sabe o que é melhor para mim. E eu sempre confio em mim mesmo.
Meu caráter se mostra a cada decisão, principalmente aquelas que tomo quando ninguém está olhando. Definir e moldar meu caráter é um ato de amor vital. E veja bem, nenhum de nós, dificilmente, nós vamos ser perfeitos nessa área, né, de caráter, até porque muitas outras coisas estão influenciando. A intenção aqui, a boa intenção de melhora, de criar constância, ela por si só já mostra muito sobre aquilo que a gente alcança. Porém, a nossa crença pode nos limitar, se a gente não acredita que a gente pode conseguir alcançar excelência. Então, não importa a intenção boa, se a crença destrói, a intenção não consegue, né, não consegue nascer a planta, a semente não consegue germinar. Eu vou dar um minutinho, até para a gente não avançar tanto na aula assim, para a gente poder ver sobre essa característica de quais são as suas crenças a respeito do seu caráter. Como seria a nossa vida se pudéssemos fazer qualquer coisa? Van Gogh já falava muito sobre isso, é interessante até analisar a história do Van Gogh nessa perspectiva. Visão, não preciso explicar mais o que é, a gente já entendeu que a visão é como você vê a si mesmo dentro dessa categoria de caráter. Na comunidade, faço o que eu digo que farei todas as vezes. Isso é caráter. Minha palavra é a minha garantia. Eu não consigo expressar o quão forte isso bate dentro de mim, parece que até fica mais pesado, né? Coragem, não tenho medo de correr os riscos necessários. Posso ter medo e ainda assim fazer algo. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. Isso é coragem. Então, coragem para fazer o quê? Para enfrentar e corrigir, tá? Principalmente essas questões de caráter. Bondade, compaixão e respeito pelos outros. E é importante que muitas vezes a gente pensa, né, que caráter pode ser, às vezes, até uma palavra forte, que faz com que algumas pessoas tenham uma atitude um pouco mais rígida, né? Então, eu faço o que eu vou fazer, e vou falar, e faço, e não necessariamente ela se vê como uma pessoa... às vezes a pessoa bondosa pode parecer uma pessoa mais mole ou frágil, e pode não ter reconhecimento, né, não se reconhece como um caráter forte. E não é sobre isso. Inclusive, Harvard já defende aí numa pesquisa sobre as maiores características de liderança está em pessoas que têm bondade, compaixão e respeito pelos outros. É o que a gente mais está vendo na nossa nova geração agora. Equilibra a minha personalidade intensa, né? Minhas ações nunca violam os direitos das pessoas ao meu redor. Determinação. Posso realizar qualquer coisa que me proponha. Eu sou confiável. Sempre digo a verdade e posso confiar que sempre terei a melhor intenção no coração. Preciso de paciência. Coisas boas levam tempo, então vou aprender a amar o processo. Preciso de paciência para não desistir. Do caráter, dentro da característica de que você tem a escolha consciente, né, constante, hábitos, né? O caráter é a pessoa que tem hábitos diários constantes e que fala e faz aquilo que faz, ou que faz aquilo que fala. Então, a paciência é uma da visão
nesse caso dessa pessoa, para que ela não possa desistir de ter os hábitos dela. Isso é muito, muito interessante. Então, eu vivo minha verdade, sem esconder, sem embelezar. Não terei medo de mostrar vulnerabilidade. Eu sei quem eu sou. Então, muito interessante essa visão também sobre caráter. Eu sou honesto, direto e sincero. Estejam as pessoas assistindo ou não. Lembrando que se você tem eu sou honesto, direto e sincero, e na mesma linha eu tenho bondade, compaixão e respeito pelos outros, isso tem que estar em equilíbrio, né? Porque, eu sou sincero, eu falo mesmo, e aí você machuca outras pessoas, você não tem aquela sensibilidade para se colocar no lugar do outro, isso acaba, né, machucando outras pessoas e não é a característica, né, de um caráter. Então, isso deve estar equilibrado. Vamos dar um minutinho para essa característica de como você se vê nessa área, e a gente volta com o propósito. Então, sem dúvida, Gina, sinceridade não é sinônimo de grosseria. Ser sincero é uma característica muito boa e você precisa identificar também se o outro também está preparado para aquela sinceridade, né? Por isso que psicólogos nunca falam na sua cara o que, de fato, ele pensa sobre você. Ele faz você chegar a essa conclusão. Porque se ele fala na sua cara, você não volta nele. Vamos lá. Você será capaz de conseguir acessar seus objetivos sem ter o seu caráter definido a respeito das suas disciplinas? Sem culpar os outros? Como fazer qualquer coisa se você não mantém a sua palavra e você culpa os outros na primeira oportunidade que aparece? Então, caráter está envolvido diretamente nisso. Então, vamos aqui para motivação é o que nos faz começar, mas são os hábitos que constroem. Então, quando a gente já entender e atrelar que o fato da gente não conseguir colocar hábitos é o propósito, é o nosso caráter em jogo. E aí a coisa muda completamente de jogo. Então, vamos lá. Qual o nosso propósito? Aqui, na comunidade, quero desenvolver um bom caráter para poder conseguir tudo o que quero na vida. De fato, né? Como você vai fazer qualquer coisa se você não mantém a sua palavra? Então, incutir os traços de caráter listados em minha visão vai mudar meu corpo para sempre, porque, de fato, se a gente passou pela visão, né, do que a gente quer na saúde, e você tem constância, porque você tem um forte caráter, você tem um propósito para isso, então, mudar minhas finanças para sempre, que é uma outra área que a gente ainda vai ver, e me dar um relacionamento melhor com as pessoas. Tá vendo como as coisas vão começar a se encaixar? Quero ser fundamental na construção de um mundo melhor. Quanto mais pessoas boas e de caráter forte viverem no nosso mundo, mais brilhante será o seu futuro. Ou, aqui eu posso colocar, o nosso futuro. Um bom caráter vai me capacitar para fazer as coisas de forma diferente, com paz e alegria, e tornar a vida divertida, misteriosa e mágica. À medida que desenvolvo essas características dentro de mim, descubro e crio o melhor que posso ser, e me torno um líder para outros. Meu objetivo é me sentir bem comigo mesmo quando eu acordo pela manhã e quando vou para a cama. Serei minha própria fonte de inspiração e orgulho. Quero ter controle da minha vida e disciplina porque quero criar em abundância e realizar incríveis obras de arte. Então, veja que para você, aqui tem que ser seu. Se você tem objetivo, e aqui pode parecer genérico, porque
ninguém está aqui dizendo coisas específicas a seu respeito. Então, eu coloquei várias coisas a respeito da fotografia aqui, que tem a ver comigo. Então, qual é o propósito para você ter um forte caráter que eleva, né, a liderança, né, para quem é líder na do Terra, essa liderança é muito clara aqui, na questão caráter, né, de ter pessoas que confiam em você e você faz aquilo que você falou que ia fazer. Por isso, uma das coisas mais, assim, a gente pede perdão quando eu falei para você que a aula ia mais além do horário, porque eu já estava imaginando, né, pela extensão dessa aula, porque eu tenho respeito pelo horário de vocês. A gente está gravando essa aula para que todo mundo possa conseguir acompanhar. Eu aprendi isso com a Aparício, não fui eu. Eu começo sempre no horário, a Aparício sempre entra no horário por respeito, é caráter isso. Respeito ao outro. A gente tenta enrolar o menos possível por respeito, isso é caráter. Então, quão forte você quer o seu propósito, né, brilhe aqui, ok? A estratégia, e é muito interessante aqui, é que você escolhe com quem passa tempo, você escolhe o que você assiste, o que você foca, o que você lê. Suas escolhas te levaram aonde você está agora. E suas escolhas, a partir de agora, o que vão levar para você nos próximos anos, nos próximos meses. Então, é poderosíssima essa ferramenta quando a gente começa a perceber que definir a nossa estratégia dentro da característica de caráter. O principal processo para essa categoria é bem simples. Decida quais virtudes você deseja ter em sua vida. Nós já decidimos através da visão. Defina o que essas virtudes significam para você. O propósito está muito atrelado a isso. E crie uma estratégia para começar a vivê-los, que é a estratégia que nós temos agora. A crença é o que vai ajudar ou atrapalhar. Se a gente identifica que a crença está atrapalhando, opa, tem que mexer nessa crença aqui. E eu vou dizer que a crença em cada categoria é a que impede com que a gente consiga mover essa categoria. Não sou inteligente o suficiente, não tenho dinheiro para isso. Não tenho ideias, a minha família é muito humilde, nunca tive oportunidades. Essas crenças limitantes, elas vão aparecer em cada uma dessas áreas que a gente está falando aqui. E não interessa se você tem uma visão que, eu tanto gostaria de ter isso. Se a crença está atrapalhando, pode esquecer. Entende ali a importância disso estar em equilíbrio? Então, vamos lá. Vou meditar diariamente para fortalecer minha consciência. E se você definiu que a crença está limitando, o meditar diariamente pode ser também para que você possa mudar uma crença. E veja, gente, meditar nada tem a ver com tentar esvaziar a mente. Meditar muito tem a ver com ativo, né? Pensar, ler o livro da vida e pensar sobre isso, visualizar coisas na sua vida. A visão que você teve para você mesmo, começa a visualizar você sendo essa pessoa.
vendo ações e lugares e pessoas, você conhecendo pessoas onde você possa aplicar isso. Isso é meditação ativa e é maravilhoso. 2 minutinhos por dia, você pode fazer isso e já faz uma diferença muito grande. Vou me cercar de pessoas que refletem os traços de caráter que desejo abraçar. O seu entorno diz muito sobre a gente, né? Vou treinar para ser treinável. Divertido isso. Vou viver yoga dentro e fora do tapete. Em primeiro lugar, serei verdadeiro comigo mesmo. Quando a gente falou lá das emoções, reconhecer as emoções é ser muito verdadeiro. Começar pequeno com perseverança, focar em pequenos hábitos em cada categoria do livro da vida todos os dias. Então, veja bem, se perseverança, se hábitos fazem parte do caráter, então é uma base muito importante para eu identificar os hábitos que eu quero em cada uma das áreas do livro da vida. Então, se eu vou começar pequeno, o que você pode começar pequeno? Fazendo uma meditação de 1 minuto é começar pequeno. Fazendo 1 minuto de polichinelo, por conta da área do corpo, para ter um hábito de se exercitar, é começar pequeno. Então, uma excelente estratégia dentro da área do caráter para você ter. Nunca uso o meu tempo livre com redes sociais. Cada tarefa tem uma sua prioridade. Inclusive, se você quer usar as redes sociais para o seu trabalho, faz parte do seu trabalho, defina um tempo para isso. Tô sem nada para fazer, eu vou ver aqui. Isso é o quê? É você estar diminuindo a potência do seu caráter, a capacidade que você tem de ter hábitos, bons hábitos. Então, tenha uma estratégia para quando eu tiver para relaxar, o que eu vou fazer? Eu tenho lá uma série de coisinhas, pequenas bullets que eu leio, que é um livro chamado Pocket. Tudo que eu vejo na internet, do TED, eu sempre clico lá, Pocket. E aí ele salva aquele texto para mim, sem nenhuma propaganda. É um aplicativo chamado Pocket. Ele salva o texto que eu quero, eu deixo no meu computador, um app no meu computador, deixo no meu celular. E eu falo, nossa, que texto legal, mas eu não tenho tempo para ler agora. Então eu vou lá e clico no Pocket. E ele vai lá e guarda para mim. Então, nesses momentos que eu falo, nossa, preciso dar uma relaxada, não sei muito bem o que eu vou fazer, tem que pensar, opa, o Pocket. Eu vou lá e leio alguma notícia daquele tema interessante que eu gosto, porque eu salvei para ler depois. Me ajuda bastante. Então, arrumar a cama todos os dias é uma tarefa simples, mas ele te traz o quê? Constância. Ele te traz um hábito. Né? Eu perdi esse hábito na época da adolescência. Né? Mamãe sempre falava, vai arrumar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí quando você vira adulto, você acha que agora não precisou. E como esse hábito, tem um livro chamado Arrume Sua Cama, de um ex-soldado de guerra. Muito interessante o livro, falando que como arrumar a cama foi o hábito principal, o único controle que ele tinha sobre o dia dele era arrumar a cama. O restante, ele não tinha controle nenhum, ele estava no meio da guerra e tudo era uma loucura, mas ele tinha aquele micro controle a respeito de arrumar a cama. Ele fala, todo o livro dele é baseado no porquê que ele arrumava a cama todos os dias. E é lindo, e isso ficou muito grudado na minha cabeça. Um exemplo, né, de dormir num determinado horário, acordar num determinado horário, não deixar o meu cérebro sentir prazer em reclamar. Isso aqui se ressoa muito comigo. Sentir os sentimentos do que me causou desconforto no dia e meditar para resolver. Porque, acredite, reclamar traz prazer. É endorfina ali que está gerando e chegar atrasado dá prazer, porque você cria aquele momento de, eu tô atrasado, meu nossa, eu preciso pegar, preciso correr, preciso ir. Isso gera uma energia para o corpo, você não faz ideia, a mente adora. Então, às vezes as pessoas se tornam viciadas em ficar sempre ali para resolver depois, sempre ali em cima da hora, sempre, né? Quais são os seus vícios que impedem você ter um bom caráter para você ser uma pessoa pontual, para você ser uma pessoa que faz aquilo que diz que iria fazer? Tá vendo como isso define muito bem o caráter? Vamos lá, mais um minutinho, para a gente já finalizar a nossa aula, para não tomar muito tempo de vocês, e obrigado mesmo por vocês estarem até o final. Vamos lá.
Maravilha. Gente, aqui a gente conclui a estratégia da última parte do caráter. Então, aqui eu não traduzi ainda, mas cuidado com os seus pensamentos, eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, eles se tornam ações. Cuidado com as suas ações, eles podem se tornar hábitos. E cuidado com os seus hábitos, porque eles vão se tornar o seu caráter. E o seu caráter se torna o seu destino. Está vendo como os hábitos e pensamentos, palavras, ações, hábitos e caráter. E o caráter é o que molda o nosso destino. Então, eu nunca tinha pensado tão profundamente sobre a questão do caráter, né? E realmente é isso que faz a gente ter uma vida de excelência. Quando a gente pensa em cada área da nossa vida com essa profundidade, para a gente definir as nossas crenças limitantes, aquilo que está ajudando, aquilo que não está ajudando. Por isso que eu amei trazer esse projeto aqui para vocês. Obrigado, Aparício. Gente, obrigado pelos comentários. Obrigado, Letícia. Aula incrível. As quintas estão cada vez melhor. Tchau, Letícia. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.